E aí, pessoal? Aqui é o Arthur Santos da Gatri Treinamentos e hoje vamos falar mais uma dica para fibra ótica. Muita gente me pergunta aí o que é o FTTX, o que é FTTH, o que é FTTB, se são redes distintas, o que é. Vamos esclarecer isso hoje. Já vi muitos esclarecimentos aí ao longo da internet, mas ainda sempre tem alguém com alguma dúvida, então vamos reforçar esse esclarecimento, tá ok? Então vamos lá. O termo FTTX, na verdade, ele é um termo genérico que informa o seguinte: FTT, F de Fiber to the X. O que é o X? É o lugar aonde você vai entregar a fibra ótica. Fiber to the, ou seja, fibra até algum lugar. Numa tradução literal, uma tradução livre, vamos chamar assim, o que a gente vai ter? Fiber seria fibra, to, até algum lugar, seria o X, onde a gente vai colocar a fibra ótica, onde nós vamos finalmente entregar a fibra ótica. Então, conforme o local que a gente vai entregar a fibra ótica, esse X é trocado por uma letra, por um caractere que identifica aquele local. Então, por exemplo, a gente tem ali a estrutura do provedor, onde lá vai ter todos os equipamentos do rack dele, tem um roteador que recebe internet, conectado no switch central, e a esse switch a gente tem a OLT conectada. E da OLT, ela vai ter uma ou várias portas que vão sair fibra ótica. Vamos analisar somente uma porta. Nós vamos ali fazer um conector na ponta daquela fibra ótica, montar ali no DIO, e vamos sair com essa fibra até chegar num splitter, que é um divisor ótico, no qual a gente vai fazer a distribuição do sinal para diversos pontos. Isso é tipicamente uma aplicação ponto-multiponto. Esse divisor ótico, esse splitter, ele pode ter várias saídas, 2, 4, 8, 16, 32, depende da topologia, da distribuição dos seus clientes e do projeto. Esse splitter, ele vai estar protegido, evidentemente, vai ter emenda, vai ter fusão dentro dele, ele vai estar protegido dentro de uma caixa de emenda ótica, ok? Que vai ser aquela caixa montada lá no vão, entre os postes, lá na rua, certo? Então, de cada uma dessas saídas desse splitter, a gente vai sair com uma fibra ótica, e essa fibra ótica em algum momento vai chegar num outro splitter, que vai ser protegido, um splitter nesse caso aí com conectores, normalmente, que o pessoal utiliza, que é o que a gente chama de uma CTO, ele é a caixa de terminação ótica que vai ficar mais próximo lá do cliente. Bom, agora começam as diferenciações com relação aos FTTX. Se a gente entregar a fibra ótica na casa do cliente, ou seja, fazer o conector de campo ali na ponta do cabo drop mini que nós vamos levar para a casa do cliente, puxar aquele cabo drop mini até a casa do cliente e colocar ali um conectorzinho de campo e ligar na UNU, a gente está entregando a fibra ótica na casa do cliente. Nesse caso, o X é trocado por H, virando FTTH, onde H significa casa em inglês. FTTH, Fiber to the Home, fibra até a casa do cliente. A gente podia, se quisesse aportuguesar, vamos chamar assim isso aí poderia ser um FAC, fibra até a casa. Mas eu tenho outras possibilidades. Eu posso, por exemplo, entregar uma fibra ótica num prédio. A gente sai com a fibra ótica de um splitter, poderia ser inclusive daquele outro splitter que está na CTO ali, e levaria essa fibra ótica até um prédio. Nesse caso, essa estrutura é conhecida como FTTB, de building, de prédio em inglês. Tá? Então, FTTB, Fiber to the Building. A fibra chegou até o prédio, mas não chegou em cada apartamento. Ali embaixo do prédio colocamos um equipamento que abre aquela fibra, abre várias conexões metálicas que a gente leva o cabo metálico até o apartamento. Poderia ser um switch, levando um cabo UTP até cada apartamento. E a gente tem ainda uma outra situação, que é o que a gente chama, que é levar a fibra aí sim até cada apartamento. A gente vai com a fibra até no prédio, só que ali embaixo do prédio, ao invés de colocar agora o equipamento ativo, a gente vai colocar um splitter. E esse splitter, claro, vai estar protegido numa caixinha que a gente chama de DGOI, distribuidor geral ótico interno, e aí a gente leva desse splitter, que pode ter N saídas, a gente vai levando a fibra ótica até cada apartamento ou sala comercial daquele prédio. Isso é o que a gente chama de FTTA, ou seja, fibra até o apartamento. A fibra está chegando em cada apartamento, Fiber to the Apartment, ou fibra até o apartamento. Então, essas são as principais, tem outras redes FTTX, tem o FTTC, que é você colocar um armário lá na rua,
a fibra chega naquele armário e dali até a casa do cliente leva, por exemplo, um cabo coaxial, um par metálico, é o caso que as operadoras de TV a cabo utilizam, mas vamos tratar, né, no caso de um provedor de internet, principalmente a gente está tratando mais dessa situação. Existe também o que o pessoal costuma falar aí, brincar, de chamar de fiber to the post, né, que é levar a fibra até um poste. Lá no poste ele coloca um dispositivo conhecido como PACPON, onde tem ali uma ONU com um switch e leva o par metálico até a casa do cliente. Tá ok? Mas vamos nos ater aqui, no momento, a essas três características. Lembrando que FTTX, então, é a rede genérica. FTTA, FTTB, FTTC, FTTH são denominações específicas de uma rede FTTX. Então, quando você fala, eu quero fazer seu curso, é um FTTX, é um FTTH, é tudo englobado nesse treinamento. Por quê? FTTX é o genérico, FTTH, B ou A, depende de onde você vai entregar a fibra ótica. Beleza? Espero ter esclarecido bem aí para vocês todas essas situações e nos vemos aí numa próxima dica.